com certeza muito receberemos desses amigos incansáveis, trabalhadores do bem, que vêm nos auxiliar, não só nesta noite, mas sempre estão conosco, nos auxiliando naquilo que mais necessitamos. Então, elevemos às alturas a nossa prece, dando início às atividades da noite. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando todos aqueles que nos ofenderam, com esquecimento de todo o mal. E não permitas, Pai, que venhamos a cair sob os golpes das tentações causados pela nossa própria inferioridade. E livra-nos, por caridade, da prática do mal que ainda reside em nós mesmos. Pois Teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. A mensagem da noite está a cargo do nosso irmão Sérgio Faraco, trabalhador hoje da nossa Casa Espírita. Contigo, amigo. Vamos vibrar, por ele, para que encontre facilidade no tema que nos preparou para hoje. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus esteja em nossos corações. O tema de hoje é observai os pássaros do céu. Um tema, uma mensagem que está no Sermão da Montanha, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 6, e está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, também no item número 6. Título: Observai os pássaros do céu. Nas palavras de Jesus: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Um côvado, uma unidade de medida que equivale a 2 a 3 palmos, 40 a 45 centímetros. Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje, e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Jesus nos diz, então, nessa bela mensagem, nessa profunda mensagem, para que não nos inquietemos tanto
com as coisas materiais. Parece discordar, parece algo complicado para nós entendermos, já que estamos na matéria, precisamos dos alimentos, temos as nossas necessidades básicas. Como então não nos inquietarmos com isso? Não buscarmos essas coisas? Tentando entender isso, vamos buscar no Livro dos Espíritos, na questão 167, onde o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, faz a seguinte pergunta aos espíritos elevados da codificação: qual a finalidade da reencarnação? Por que motivo estamos encarnados? Por qual motivo estamos na matéria? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. É para isso que reencarnamos, para nos melhorarmos, para buscarmos sermos melhores, para buscarmos progredir. A matéria tem essa função, a nossa estada na matéria tem essa função. Jesus então nos diz para não nos inquietarmos tanto com as coisas materiais, para buscarmos mais, ou de forma equilibrada, as nossas necessidades morais e espirituais, que são maiores até do que as nossas necessidades materiais, que todos temos, e que Jesus não deixou de fora quando explicou, quando nos passou essa mensagem. Ele pediu para que observássemos os pássaros do céu, e eles não recebem o seu alimento parado no ninho. Eles precisam buscar o seu alimento. Eles precisam buscar o material para o seu ninho. Eles estão se esforçando para buscar isso. É oferecido, é buscado pelo que a providência divina oferece. Mas não é deixado de lado a necessidade do esforço. Está bem claro. Ao observarmos os pássaros do céu, ao observarmos os lírios dos campos, as plantas que buscam seu alimento, seus nutrientes, na água, no ar, na luz do sol, na terra, estendendo suas raízes, abrindo suas folhas, pela fotossíntese, buscando seu alimento. O esforço existe na natureza. E esse esforço, Jesus não retira de nós. É necessário a busca pelo alimento. Mas diz Jesus: não vos inquieteis tanto com as coisas materiais. Nossas necessidades, e Deus sabe das nossas necessidades, são muito mais de ordem moral e espiritual do que material. Difícil entendermos isso como espíritos encarnados. Temos necessidades diárias em todos os aspectos materiais, mas as necessidades são maiores ainda, de ordem moral e espiritual. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, nos disse Jesus. Mensagem de quase 2000 anos atrás, extremamente atual para nossa reflexão no dia de hoje. E sempre lembrando que estamos amparados por Deus e pela providência divina. Deus sabe as nossas necessidades, tanto materiais, quanto morais, quanto espirituais. Acreditar, confiar e ter fé que estamos sempre amparados por Deus, nosso Pai. Iniciamos então a reflexão da noite com algumas perguntas, duas básicas. Essa é a primeira. O que nos motiva no nosso dia a dia? O que nos motiva a continuar? No dia a dia, temos que buscar motivações para levantarmos da cama, buscarmos o pão de cada dia, limpar a casa, preparar o alimento, onde nós buscamos
essa motivação? De onde tiramos algo que nos impulsione, essa força que nos impulsiona para buscarmos as nossas necessidades do dia a dia? Nossas necessidades básicas nos impulsionam, já que temos em nós o instinto de sobrevivência. Vamos então buscando as coisas necessárias, aquilo que nos é necessário de ordem material. Vamos, e em certos momentos, não muito diferente de como os pássaros fazem e de como as plantas também fazem, buscando aquilo que é necessário para a subsistência, nas necessidades materiais. Porém, nós, seres humanos, temos em nós algo que faz com que busquemos ainda algo mais. E muitas vezes sentimos um vazio existencial. Não conseguimos preencher nessas necessidades básicas o nosso ser de uma maneira plena. E começamos a exagerar essas necessidades. Começamos a buscar coisas cada vez maiores, acima daquilo que nos seria o bastante. E aí iniciam as paixões. Paixões que, se procurarmos o que significa o vocábulo no dicionário, vamos ver uma série de definições. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 908, no comentário de Allan Kardec, a resposta dos Espíritos, ele nos explica o que é a paixão. Diz Allan Kardec que a paixão propriamente dita, conforme habitualmente se entende, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso torna-se mal quando tem por consequência um mal qualquer. Nessa questão 908, os espíritos comparam as paixões com um cavalo, que quando ele é domado, que quando ele é contido, ele nos leva a coisas positivas. Mas que quando esse cavalo, vamos dizer assim, começa a dominar, pode nos levar a coisas negativas, acaba nos levando a coisas negativas, para nós mesmos ou para os outros. Paixões que podem ser, então, negativas, ou que podem trazer algo positivo para nós. Vamos tentar, então, exemplificar uma paixão positiva, que trouxe resultado positivo. Voltando aos primórdios da humanidade, no período onde nos alimentávamos, onde buscávamos o alimento, através da caça, da pesca e da coleta. Período que chamamos de selvageria, no padrão da história, da sociedade. Padrão social da selvageria. Nessa época, começamos a perceber que os alimentos que buscávamos para cada dia, bem semelhante a como os pássaros fazem, sobravam e eram desperdiçados, estragavam de um dia para outro. Por uma paixão, por um exagero de uma necessidade para aquele período, começamos a perceber que poderíamos conservar esse alimento através da refrigeração, do congelamento, ou através de produtos químicos como o sal. Podíamos conservar esse alimento para nos alimentarmos em outros dias e assim buscarmos outras coisas para fazer, não só nos preocuparmos com aquela necessidade básica. Começamos então a perceber que poderíamos viajar longas distâncias, colonizar outros lugares, poderíamos nos organizar melhor, começar a plantar os alimentos, a guardar os alimentos em celeiros e cada vez nos organizar mais em sociedade, passando da selvageria para a barbárie, onde já se plantam os alimentos, para a civilização, onde nos agrupamos em cidade. Uma paixão, um exagero de uma necessidade para aquele momento da humanidade que nos leva a algo positivo, controlada dentro dos padrões necessários, que nos levou a um avanço da humanidade.
e a paixão que nos leva a resultados negativos. No mesmo período inicial da humanidade, nos primórdios da humanidade, na busca novamente pelas nossas necessidades básicas, ao imaginarmos uma escassez nos alimentos, ou no vestuário, ou na moradia, começamos a buscar para nós mesmos e nos esquecendo do próximo. Um exagero de uma necessidade, uma paixão que nos leva a resultado negativo, ao egoísmo, que nos leva a não pensarmos mais no próximo, a querermos só para nós. No mesmo período, na competição pelo mais forte ou pelo que melhor se adapta, inicia a vontade de superar os demais, a ser melhor que os demais. Inicia então o orgulho, egoísmo e orgulho. Duas chagas da humanidade que nos levam a praticamente todos os males que percebemos. Quase todas as paixões negativas têm origem, ou todas as paixões negativas, têm origem no egoísmo e no orgulho. Fanatismo, ganância, vícios de todas as espécies, maneiras que buscamos de preencher o vazio que sentimos e que não nos levam a lugar nenhum, que acaba nos deixando piores do que estávamos, quando só pensávamos nas necessidades básicas. Mas continuemos a reflexão. Uma outra pergunta. Em que se sustenta o nosso equilíbrio em nossa existência? Onde buscamos sustentar o nosso equilíbrio existencial? Quais são os pilares de sustentação do equilíbrio existencial? Onde colocamos todo o peso da nossa existência e ali nos equilibramos, para nos sentirmos firmes, fortes na existência material. Vamos pensar alguns. Bens materiais, estabilidade financeira, um pilar totalmente material, importantíssimo para a nossa existência material. Depois, a saúde física. Outro pilar, o relacionamento familiar e social. Pilares importantíssimos. E que muitas vezes colocamos todo o peso da nossa existência nesses pilares. Buscamos o nosso equilíbrio existencial nesses pilares. E temos mais um, que seria espiritual. O melhoramento íntimo, conhecer a si mesmo, despertar da consciência. Observando bem os três primeiros ali, vemos que é exatamente ali que ocorrem as provações. Onde, quando colocamos todo o nosso equilíbrio, todo o peso existencial ali, e não temos um pilar mais forte, mais sólido, com base espiritual, na hora de uma provação maior, entramos em desespero, nos revoltamos perante Deus, perante a natureza. Exatamente porque toda a nossa força, todo o nosso peso existencial estavam em coisas não tão fortes, ou que têm uma certa fragilidade em relação às provações. Porque quando estamos encarnados, o grande objetivo é o nosso melhoramento. E essas provações são exatamente para nos proporcionar uma melhora ao enfrentarmos, ao buscarmos resolução daquilo que passamos. Quando buscamos colocar o nosso peso, buscar o equilíbrio na parte espiritual, temos algo muito mais forte, algo mais resistente, mais perene, a nossa melhoria espiritual, que nos dá forças para passarmos por qualquer dificuldade nos outros três pilares. Imaginemos perder o emprego, perder a estabilidade financeira, os bens materiais.
Imaginemos a própria saúde, uma doença grave em nós mesmos ou em algum familiar. Ou mesmo o passar dos anos, que vamos começando a ter as modificações no nosso organismo. Começa o desprendimento espiritual, os fluidos vitais já não são tão fortes, já começamos a não enxergar tão bem, nossos ouvidos já não escutam tão bem, nossa audição não está tão boa, nossa memória já não está tão boa. Vamos nos revoltar porque a saúde não está como era quando éramos jovens. Por isso, Jesus nos disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Acumulai tesouros no céu, nos disse Jesus. O reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar circunscrito, mas algo que vamos conquistando em nossos corações, em nosso íntimo. Obra divina no coração dos homens, ou seja, a edificação da sabedoria e a conquista do amor, através do trabalho incessante na prática do bem. Melhoramento íntimo, conhecer a si mesmo, despertar da consciência, o pilar mais resistente, onde podemos colocar o peso da nossa existência e assim buscar tudo o mais que precisamos, tendo assim o equilíbrio necessário, a tranquilidade necessária, a serenidade necessária, a resignação necessária para enfrentarmos as dificuldades, os problemas, as provações que temos quando encarnados. Buscando algo mais forte, buscando a nossa melhoria. E Jesus nos dá essa condição. Seus ensinos, seus exemplos, nos permitem entendermos a necessidade e como buscarmos essa melhoria, como trabalharmos em nós essa melhoria. Ensinos de Jesus sobre a prática da caridade, a prática do amor ao próximo, sobre a fraternidade que une todos os seres, todos os povos, dos ensinos de que a vida é muito mais do que a matéria, que o espírito é imortal, da oração, na elevação dos nossos sentimentos e pensamentos, nos aproximando de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, buscando assim forças, coragem, tranquilidade, para enfrentarmos as dificuldades. Dos ensinos de Jesus sobre a fé, a esperança, a resignação, a paciência, a humildade. Ensinos que a doutrina espírita vem nos relembrar, vem nos esclarecer. E um espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 13, nos diz: triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Caridade e fé trabalhando juntos no nosso íntimo. Nós trabalhando caridade e a fé. A fé, acreditando em Deus, acreditando que Ele nos acolhe, que Ele está sempre conhecendo as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Acreditando em Jesus e nos seus ensinos, sabendo e tendo a fé raciocinada na observação de como os ensinos de Jesus, colocados em prática, nos modificam e modificam a própria humanidade, modificam a sociedade e o próprio planeta em que vivemos. Observando em nós mesmos essa observação, à medida que nós nos colocamos à disposição para vivenciar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Aos poucos, iniciando aos poucos, na caridade, na benevolência para com todos, na bondade, na prática do bem para com todos, na indulgência, na compreensão, na tolerância uns para com os outros, no perdão das ofensas,
a prática da caridade como Jesus entendia, a prática do amor ao próximo. Trabalhando junto, caridade e a fé. A caridade como motivador, como inspirador, como verdadeira fonte de motivação, de inspiração. E a fé como sustentação, como base do nosso equilíbrio, como base do equilíbrio existencial. Caridade e fé sendo trabalhados juntos, pilar mais forte, que começa a se fortalecer no nosso íntimo, no íntimo de cada um de nós. Vamos assim promovendo a nossa melhoria, o nosso progresso individual e coletivo. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Caridade no nosso dia a dia, que nos traz uma satisfação, que preenche aquele vazio que nós vimos no início. Uma reportagem do jornal Zero Hora, de dezembro de 2013, que tem como título: Por que faz bem fazer o bem? O sentimento de felicidade ao fazer o bem ao próximo tem fundamento biológico. A reportagem pesquisou várias pessoas que, assim como muitas, milhares, milhões no mundo inteiro, buscam praticar o bem, fazer o bem para as pessoas que mais necessitam. Na reportagem traz vários exemplos. Vamos falar de 3 rapidamente, só para observarmos como funciona. O primeiro exemplo é de uma pessoa que aprendeu a tocar um instrumento musical e visita um asilo de idosos na capital gaúcha, todas as tardes, na hora do lanche da tarde, para tocar saxofone para os idosos que lá estão, levando carinho, levando alegria para os idosos no asilo. Diz ele que percebe a satisfação dos idosos, que também foram entrevistados, dizendo a alegria de ter alguém tocando um instrumento musical para eles. Mas disse a pessoa que tocava o instrumento que ele se sentia muito mais feliz por estar ali, fazendo algo de bom para aqueles idosos do asilo. Um outro exemplo de um rapaz, estudante de uma faculdade, que juntamente com outros colegas preparam presentes para entregar num orfanato também de Porto Alegre. Diz ele que embrulhou uma boneca e levou para uma criança de 2 anos que nunca havia ganho um presente na vida. Ele disse que a satisfação que ele sentiu, a alegria que ele sentiu, foi muito maior do que a da criança que estava recebendo o presente. O terceiro exemplo é de um jovem que havia passado por uma doença grave, um câncer, e havia precisado colocar uma perna mecânica no tratamento. Depois de algum tempo, esse jovem foi convidado a retornar ao Instituto do Câncer do Hospital de Porto Alegre, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E na primeira vez que ele visitou o hospital, novamente após o tratamento, chegando lá ele viu uma criança com o mesmo problema que ele teve. E ele disse que ao ver o brilho nos olhos da criança, ao ver ele bem após o tratamento, tranquilo, levando a vida da maneira melhor que ele podia, o brilho nos olhos da criança encheu ele de uma alegria que ele não tinha como explicar. Algo que ele sentiu no trocar a experiência, no passar a experiência dele. E daquele dia em diante ele começou a frequentar diretamente o local exatamente para passar essa esperança àqueles que lá estavam com o mesmo problema que ele. Levar a experiência de vida e a esperança que ele tinha. E também no Natal, a cada Natal, ele se veste do personagem Papai Noel, desce de helicóptero no campo de futebol de Porto Alegre para levar presentes às crianças
do mesmo Instituto do Câncer, do Hospital das Clínicas. E a reportagem continua dizendo assim: altruístas, generosos, solidários, caridosos, ainda que os termos tenham algumas diferenças em sua definição, todos se referem a pessoas que fazem o bem ao próximo sem esperar nada em troca, mesmo que isso tenha algum custo. As boas ações são uma esperança para a humanidade, mas continuam um mistério para a ciência. O que motiva esse tipo de comportamento, pouco comum em outras espécies, vem sendo estudado há anos por diferentes áreas do conhecimento. O que os estudiosos já conseguiram comprovar é que a felicidade, no exemplo do saxofonista, em cada vez que visita o asilo, tem um fundamento biológico. Ao proporcionar momentos bons para o próximo, uma região específica do cérebro, onde ocorre a sensação de prazer e alegria, é ativada, e hormônios são liberados. É o sistema cerebral de recompensa, uma região bem primitiva, que faz com que tudo aquilo que é fundamental para a sobrevivência sejam prazerosos. Porém, a ciência tradicional ainda não tem uma explicação do porquê esse sistema no cérebro entra em ação quando proporciona momentos bons para o próximo. Mas a doutrina espírita nos explica. Diz o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Um dos livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, que tem o livro Nosso Lar como primeiro da série. Diz André Luiz: o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nosso vazio existencial, que muitas vezes buscamos preencher com coisas materiais, com paixões negativas, que nos levam a resultados terríveis para nós mesmos e para o nosso próximo. Assim, conseguimos preencher o nosso vazio. Caridade, amor ao próximo. Assim progredimos espiritualmente. Assim buscamos forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia em nossa reencarnação. Assim progredimos em nossa reencarnação, como espíritos imortais que somos. Nas horas mais difíceis, quando não sabemos o que fazer, pensar um pouco no próximo nos auxilia muito, muito mais do que pensamos. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, nos explica mais um pouco de como isso funciona. Todos temos, portanto, diz Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados, em serviço na terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Buscamos, às vezes, as respostas em locais errados. Busquemos no nosso íntimo. Busquemos em tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E vamos encontrar as respostas que precisamos em tudo que enfrentamos no nosso dia a dia. Nosso grande objetivo não é viver a existência material curtindo plenamente a matéria. Nosso grande objetivo é melhorarmos como espíritos. É sermos espíritos, pessoas melhores. Esse é o grande objetivo, porque estamos no planeta, porque estamos encarnados. Essa a reflexão que Jesus nos pede quando
nos pede para não nos inquietarmos tanto com as coisas materiais. Que Ele sabe que precisamos, que Deus sabe das nossas necessidades, mas que nós temos muito mais necessidades morais e espirituais no nosso dia a dia. Precisamos sim do equilíbrio, precisamos buscar um corpo saudável, as nossas necessidades básicas, mas nunca nos esquecendo que somos espíritos imortais e que nossas necessidades morais e espirituais são enormes e que podemos crescer. Completando só com a frase de Jesus: acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Onde está o nosso foco, aí nós estamos em espírito. Se estamos totalmente focados na matéria, é ali que estamos. Se conseguimos o equilíbrio, começamos a nos melhorar intimamente. Lembrando que a caridade não é só nos momentos especiais ou quando percebemos alguém que realmente precisa, mas no nosso dia a dia, iniciando em nossos lares, em nossas casas, naqueles que estão mais próximos de nós, em cada momento, pensando sempre no nosso próximo, fazendo ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Assim é a caridade em sua plenitude. Que o amor de Jesus permaneça em nossos corações. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigada, nosso irmão Sérgio, pelos ensinamentos da noite, mensagem muito linda. Sempre que falo de Jesus, né, toca muito fundo os nossos corações. Que Deus o abençoe e o ilumine para que continue assim, sempre estudando e nos trazendo palavras tão bonitas e educativas para a nossa alma. Desculpe a minha voz. Estou meio rouca, não. É gripe mesmo. Então, continuando, né, com nossos agradecimentos. Agradecemos essa espiritualidade amiga que sempre está entre nós, sempre nos auxiliando em todos os momentos das nossas vidas. Aproveitando toda essa vibração, essa energia, vamos também pedir por aqueles nomes colocados nas urnas, nossos irmãos encarnados ou desencarnados, que necessitam tanto de oração, de esclarecimentos para suas vidas. Pedimos também pelas águas sobre a mesa, que ali seja colocado o remédio necessário a cada um dos irmãos que delas fizerem uso. E assim, Senhor, pedimos por todas as crianças nos orfanatos, os idosos nos asilos, os doentes nos hospitais ou em seus próprios lares. Que a espiritualidade amiga e trabalhadora do bem possam auxiliar a cada um dentro de suas necessidades e merecimentos. E agora então, vamos elevar a Jesus o nosso pensamento para recebermos do alto as energias positivas através do passe. Vamos fazer a nossa oração, as nossas súplicas, abrir os nossos corações com muita fé, confiança nesse Pai de amor e bondade, que nunca coloca fardos pesados em ombros fracos.
Tudo aquilo que passamos é porque temos condições e capacidade. E é assim que evoluímos os nossos espíritos.